essência demito-me de ser. Eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentiente e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarra, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisso me comparo, tiro glória, de minha anulação. Por me assentar assim tão orgulhoso, de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem, meu nome novo é coisa, eu sou a coisa, coisamente. O conceito de modernidade na área de ciências humanas é um conceito bastante complexo e ele vai abarcar aí as diversas áreas desse conhecimento. Do ponto de vista histórico, a gente pode considerar a modernidade, o aparecimento dela a partir do Renascimento, e vai ter seus desdobramentos ali com o chamado Iluminismo e as revoluções burguesas, né? Tanto a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E aí, o que tem de significativo em relação a esse conceito de modernidade? Está diretamente ligado às questões que envolvem uma mudança de comportamento e visão em relação ao mundo. Você perde aquele encantamento com o mundo e vai para uma racionalização desse mundo. De que forma a gente pensa isso? Tem uma perda desta intenção maior do conceito da igreja e da religiosidade, e a ciência vai abarcar esse campo no lugar dessa religião. E aí, ao invés de você ter aquele senso mais comunitário, passa a existir também uma relação com o individualismo e o desenvolvimento das máquinas de uma forma geral e dos recursos tecnológicos. Isso vai acabar mudando as relações de trabalho, as relações interpessoais, e aí a gente vai ter os seus desdobramentos, tanto no século XIX quanto no século XX. É mais ou menos por aí esse caminho da modernidade, né? A gente acaba usando alguns termos e dessa questão da hipermodernidade. Algum tempo atrás a gente falava muito sobre a questão da pós-modernidade para se referir a um momento, a um processo em que as coisas acontecia com uma velocidade muito grande, né? Que tudo acontecia muito rápido. Aí Alexa acende a luz pra mim, bota meu disco, bota meu som. Será que eu tô economizando muito tempo mesmo? Porque parece que o estudo é esforço, virou tudo esforço. Tudo tem que ser rápido, tem que ser textos rápidos. Por quê? Para mim, a hipermodernidade são todas essas coisas que estão acontecendo muito rápido, né? Depois da pandemia, tudo que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 2, né? Então a gente tem que se adaptar a coisas que a gente teria que estudar melhor, pedagogicamente se adaptar também. No lado das escolas, as escolas ficaram perdidas porque as crianças receberam muitas informações muito rápido e a gestão também, né? Os professores também tiveram que se adaptar para uma realidade que a gente não tinha. Então, eu acho que a gente deveria ter tido um pouco mais de tempo para absorver isso. O conceito de hipermodernidade, ele está principalmente na fala de um pensador contemporâneo chamado Gilles Lipovetsky. E ele vai negar o que pensadores anteriores diziam a respeito da pós-modernidade, como se a modernidade tivesse sido superada. Estas relações entre os indivíduos, as tecnologias, os recursos, de uma forma geral, fossem implementados como algo inteiramente novo. Então ele desvalida essa consideração e ele vai usar o termo não pós-modernidade, mas hipermodernidade. Por quê? Porque o básico da modernidade estava lá presente, só que existe agora uma supervalorização desses recursos no que se refere à tecnologia e com isso vai esvaziando o processo das relações pessoais. Sem o celular na escola, ele vem sido bem difícil até, a gente não tá muito acostumado, né? A gente normalmente fica muito tempo no celular,
Eu acho que a gente acaba se comunicando mais com os nossos amigos, mas acaba sendo difícil pra gente, a gente acaba não se acostumando direito, justamente pelo nosso cotidiano e também porque às vezes a gente, tipo, do nada quer pegar o celular pra fazer alguma coisa e a gente não pode, sabe? Então, tipo, fica difícil, mas tudo bem. Eu penso numa perspectiva onde cada vez mais a experiência de interação entre as pessoas, no sentido da realidade corporal, vivida, física, vai ficar mais importante para a manutenção da saúde mental do que qualquer outro período. A construção da possibilidade da espera dentro da mente de um sujeito é um dos marcos de desenvolvimento mais potentes que a gente possui. Quando isso fica prejudicado, a condição do sujeito estar na vida e considerar as dificuldades e a possibilidade de prazer a médio e longo prazo como possíveis, ela fica muito impedida. Então a gente teria sujeitos que estariam se desenvolvendo de uma maneira muito imediatista, sem esperança, sem capacidade de tolerância a qualquer frustração e muito mais angustiados. Mas eu acho que a gente vive num momento que hiper define bem, um hiper que a gente não sabe muito bem o que é um momento que tem coisas demais. Inclusive, às vezes, essa rapidez, essa agilidade com que eles se relacionam, essa rapidez tem transformado, inclusive, a concepção dos valores, né? Então, muitos valores têm sido perdidos. Se a gente for na literatura, por exemplo, né, muitas obras, ou algumas pelo menos, que são vendidas hoje, que são comerciais, né? Que os meninos, a gente pode até dizer que há um aumento na quantidade de livros lidos por eles, mas essa narrativa, o tempo dela se modifica, é tudo mais curto, mais rápido, mais breve. O cinema, se você observar no cinema, acontece também isso, mas essa velocidade não pode o tempo inteiro entrar dentro do espaço escolar, atropelando um processo fundamental que é de construção de conhecimento. As relações interpessoais vão deixando de existir de uma forma mais naturalizada, vão sendo substituídas, e a questão que envolve também o fator tempo. O relógio é introduzido, né, na modernidade e agora está para além da hora relógio, está para o que alguns pensadores têm chamado de atopia, né? O não lugar, porque estas relações se estabelecem nessa hipermodernidade muito mais no campo virtual do que presencial. Então, de uma forma geral, essa hipermodernidade traz aí um aumento nas questões do consumo, traz um certo prejuízo no que se refere à qualidade das relações, do tempo de relacionamento entre as pessoas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o nosso projeto pedagógico está muito calcado a um retorno da humanidade. Eu retomo muito isso em várias ocasiões, né? Não é porque a gente nasce humano que a gente necessariamente é humano. Então, trazer para as nossas crianças, para os nossos professores, esse nosso compromisso com o humano, eu acho que é fundamental. E isso é o princípio das nossas ações aqui no colégio. Mas hoje em dia as coisas acontecem com uma velocidade ainda maior por conta dessa questão das redes sociais, da circulação das informações, e a velocidade é tão grande que essa informação ela não consegue nem se transformar em conhecimento. É tão rápido que ela acaba passando sem a reflexão necessária para que a gente possa transformar isso num conhecimento, num saber. Então, acaba se tornando obsoleta muito antes de se consolidar como algo concreto. Informação não é conhecimento. Não necessariamente a gente está numa sociedade das informações. Isso vai fazer, por exemplo, com que um espaço de conhecimento como a escola perca a sua importância. A informação ela precisa se transformar em conhecimento. E para a informação se transformar em conhecimento, isso requer métodos, isso requer processos de mediação, isso requer conhecimentos curriculares, didáticos, pedagógicos específicos nesses processos. Então, informações diversas, elas estão postas no mundo, mas essa sistematização é uma responsabilidade da instituição, das instituições educacionais,
A escola é esse espaço, né, de socialização dos conhecimentos, de socialização de um legado sócio-histórico que foi desenvolvido historicamente pelo coletivo de homens e mulheres às novas gerações, para que a gente não precise reinventar a roda a cada nova geração. Então, eu não tenho uma crítica específica ao excesso de informações, eu tenho uma crítica porque o mundo ele vai transcorrer, ele vai seguir e não é trivial a gente conter o movimento do mundo. Eu acho que é como a gente lê esse movimento, como a gente se insere nesse movimento, como a gente educa nesse movimento, fazendo as leituras devidas dele, né? É um pouco engraçado a gente pensar que o papel hoje do colégio, ele precisa reafirmar muitas coisas que já eram de conhecimento geral. Se a gente pensar hoje, o terraplanismo, por exemplo, né, embora a gente já tenha todos os dados possíveis, onde comprovam que a Terra ela não é plana, por conta desse excesso de informação que nem sempre é um conhecimento verídico vindo na mão desses adolescentes, o colégio também tem um papel que é de suma importância de mostrar o que é o certo, o que é o errado nesse quesito de conhecimento. E no alto dos meus quase 80 anos, o que eu sinto é que a hipermodernidade chegou hiper mesmo, chegou muito de atropelo para as pessoas da minha geração, né? Que eu comecei a fazer tradução com máquina de escrever, né? Máquina de datilografar antes da mecânica. A mecânica, a elétrica para mim já foi uma evolução. Eu fui pega meio de atropelo nesse processo e sinceramente fico um pouco assustada, né? Não tanto na parte tecnológica, e veio internet, veio computador, vieram todas essas inovações, que isso, bem ou mal, a gente consegue acompanhar. Mas o que eu sinto é que por trás disso tudo veio uma corrente de pensamento, e mais do que de pensamento, de sentimento, que pulou etapas, né? Eu acho que o que eu sinto que falta nessa passagem foi uma reflexão, que permitisse às novas gerações fazerem essa passagem de maneira mais gradual e mais pensada. O excesso de informação, ele atrapalha, ele deveria ser feito mais focado, né? Mais devagar. Eu ainda sou da época de ler livros, né? Claro, o computador, a inteligência artificial, ela vem para agregar, né? Mas eu acho que a gente perdeu um pouco o foco da coisa, que é o humano, né? O fator humano, o fator da conversa, o fator do aprendizado escrito, né? O aprendizado, o técnico mesmo, o mão na massa. Acho que foi perdido por causa disso. E um dos desafios que eu sei que professor e autor também tem é competir com as telas. Eu acho assim, brigar com tela é meio que uma luta inútil. Eu acho que a gente tem que transformar a tela em aliado. E sempre falo para as crianças que assim, ler é fundamental, seja a atividade que você tiver na vida. Porque você quer manter um blog, você quer se comunicar com seus amigos na rede social, minimamente você vai ter que saber escrever, mesmo considerando que lá é outra linguagem. Mas parte de uma linguagem estabelecida, o raciocínio. Tudo isso vem daquela educação formal, que muitas vezes essa criança vai deixar de lado, porque é regra de português, regra de gramática, mas ele vai ver que ele necessita dessa fundamentação para se comunicar na rede social e na sua vida profissional. Seja lá o que ele for desenvolver como atividade profissional, essa boa formação, a leitura é fundamental. A gente não pode também demonizar a tecnologia e achar que ela só traz males para a gente. Um dos processos de educação, de formação de memórias, daquilo que a gente está aprendendo em algumas matérias, a gente, se utilizar da tecnologia, vai avançar, vai desenvolver muito mais do que se a gente tiver uma lousa ali com o giz. A gente precisa saber disso. Para os meus estudos, quando eu encontro fontes confiáveis, aquilo me acrescenta e me transforma como pessoa.
Preciso estar atento com aquilo que eu olho, aquilo que eu checo. Fazendo essa filtragem, a gente consegue evoluir e caminhando no sentido do progresso. Então, sem demonizar a tecnologia, a gente precisa sempre colocar isso e que isso viva e que isso funcione de uma forma orgânica e saudável. Eu consumo vídeos como cozinha, porque eu gosto muito. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ver alguns conteúdos como Enem, porque eu acho importante. Normalmente os vídeos que eu consumo, eles têm em média 1 minuto, 2 minutos. São vídeos mais curtos, com 1 ou 2 minutos, mas às vezes eu acabo assistindo uns um pouquinho mais longos, com uns 5, 7 minutos. São geralmente segundos, 1 minuto, ou quando eu vou ver vídeo no YouTube é de meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Numa aula de matemática eu preciso sentar, eu preciso me organizar, eu preciso reproduzir algumas etapas. Na aula de história, a mesma coisa. Posso lançar mão de estratégias de estudos diferentes, porque é talvez um outro contexto, uma outra forma de necessidade de como aprender. Né? Então são espaços ali que dialogam, mas que têm suas particularidades. Mas o tempo, ele é lento no processo de aprendizagem, muito mais lento do que os meninos esperam. E eu acho que é aí que dá o grande conflito. E essa emergência de preciso dar conta para o que o mercado está querendo. Não, eu estou querendo que esses meninos sejam conscientes, saudáveis, íntegros, críticos, reflexivos, para ocupar o mundo que tiver lá na frente. É possível trazer memes de internet para a sala de aula sem perder a seriedade que se exige no dia a dia, de uma maneira muito tranquila. Quando você contextualiza as crianças e traz informações sobre o porquê do meme, tudo é explicado antes, tudo é deixado muito claro, é muito transparente, que não é só a brincadeira pela brincadeira, ou é um meme só. É algo que utilizaremos ali no dia a dia para deixar mesmo a nossa rotina mais leve, mais tranquila. As crianças, elas entram no clima, elas entram nessa brincadeira, né? Uma brincadeira dirigida, direcionada, e eles percebem quanto nós, adultos, também estamos envolvidos, estamos por dentro do que está rolando aí nas redes, porque eles são nativos digitais, como se costuma dizer hoje em dia, né? E nós, por estarmos conduzindo, somos os adultos que estamos selecionando as informações necessárias ou bacanas para aquele ambiente de sala de aula. E, claro, sem perder o foco e o interesse naquilo que se é destinado. É importante a gente refletir que essa relação do não lugar também traz para a gente uma relação com o não tempo. O tempo presente das relações que acontecem no aqui e agora, do olho no olho, isso vai se diminuindo. Ao invés disso, vai sendo colocado no seu lugar essas relações num espaço-tempo que está no campo virtual. E isso gera nas pessoas, de uma forma geral, essa incerteza, essa angústia, essa necessidade da busca da validação do outro. E quando a gente busca essa validação no outro, geralmente acarreta uma grande possibilidade de frustração. E mais ou menos há 20 anos eu comecei uma experiência de ser professora voluntária, trabalhando com crianças e adolescentes. Eu ia contar história, eu ia incentivar o hábito de leitura, e nas conversas eu tinha que vencer a barreira, porque na cabeça, principalmente dos adolescentes, livro era uma coisa muito chata. Eles não se viam naquele material. E eu me lembro de uma experiência que eu fui contar uma história para adolescente e no final eu sorteei um livro. E a pessoa que ganhou disse que não queria. Eu falei, pô, você não quer? Eu estou te dando. Não, não quero. Aí fui e sorteei uma outra criança que adorou o livro, com dedicatória. Aí eu perguntei, aí a primeira criança veio conversar comigo. Ah, era presente? Eu falei, sim, mas eu disse que era presente. Eu achei que valia nota. Quando a gente retirou os celulares, né, que eu mandei a comunicação, isso foi em julho, e que aí comecinho de agosto a gente não tinha mais celular, algumas famílias ficaram muito bravas porque sentiram que não tinham mais formas de comunicação com os alunos.
E aí quando eu falava, olha, aquela comunicação de antes, quando não tinha o celular, né? Que era via secretaria, via o e-mail, e hoje a gente tem o CLESEP. Então fique tranquila, fiquem tranquilos, porque a gente vai continuar se comunicando. Mas pensando né, no papel de família, eles também estão imersos numa sociedade que está em movimento o tempo todo. Então, para eles também não há espera da telefonista e falar com o aluno. A coisa é muito imediata. Então, o esperar para as famílias também foi um problema, né? Que está pautado nesse mundo e nessa geração que a gente está, que tudo é para ontem. Hoje a gente abre um e-mail, o site não abre, a gente já fica irritada, né? O iFood demora, a gente está irritado. Então, foi basicamente isso. Ficar sem celular na escola tá sendo meio difícil, assim, né? No começo foi mais, mas tá meio que se igualando, assim. Mas é pensando de difícil às vezes, porque a gente tem que, às vezes, mandar uma mensagem pra alguém, ou acontece uma situação, assim, que a gente tem que acabar pegando no celular e não tem como, né? Que é meio urgente. A gente não tá muito acostumado, né? A gente normalmente fica muito tempo no celular. Todo mundo acompanhou o mesmo ritmo que eu. No começo foi mais difícil, já que todo mundo é meio viciado. Mas eu acho que agora o pessoal começou até a se enturmar mais, conviver junto. E aí acaba que não precisa mais tanto do celular. Eu confesso que eu fiquei bem brava quando tiraram o celular, principalmente na hora do intervalo. Mas eu acredito que foi muito importante, tanto para a socialização quanto para o aprendizado. Eu agora consigo focar mais nas aulas, tive um desenvolvimento melhor. E em relação, pelo menos, à minha sala, todo mundo agora socializa mais, tá tendo mais conversas e se tornou um ambiente bem agradável. Um pouco sem graça, querendo ou não, né? Porque no lanche a gente só fica conversando e não pode mexer muito no celular. Mas tirando isso, é normal. Eu com meu amigo, a gente inventou um jogo, a gente pegou raquete de ping-pong e pegou uma peteca e começou a jogar como se fosse badminton. Eu trabalhar em grupo, eu preciso ser frustrado, né? Eu preciso respeitar a opinião do outro. Então, a gente tem vivido dentro do espaço escolar e posso dizer fora também, nas relações sociais, um esquivamento de frustração, né? Uma fragilidade maior. Então, tem que prevalecer o que eu quero, independente de qualquer outra coisa. Então, isso é uma outra coisa bastante importante da gente ressaltar. Muito bem. A gente tem um viés cerebral chamado viés de conformidade. A gente desenvolve ali na infância e faz as crianças sempre querem fazer igual o que a outra criança está fazendo. Se o fulano está fazendo, eu também posso fazer. Se a sala está fazendo, eu também posso fazer. E a gente vai nesse movimento, muitas vezes na fase adulta também, a gente sempre vai fazer esse movimento se a gente não tiver um ponto essencial que se chama crítica. A partir do momento que a gente começa a criticar, questionar aquele movimento que está acontecendo na sala de aula, que está acontecendo na sociedade, a gente vai conseguindo criar um ponto de vista próprio. E para isso acontecer, a gente precisa de diálogos. Diálogos com os pais, diálogos com os professores, diálogos nas escolas. Só assim a gente consegue desenvolver essa capacidade crítica, que na infância tem uma proporção reduzida, mas isso vai crescendo, na adolescência a gente vai desenvolvendo a capacidade de pensamento abstrato, de metáforas, e permite que a gente consiga criar um ponto de vista nosso, e a gente entenda aquilo que é melhor ou pior para a nossa comunidade, e não mais aquele pensamento do que é melhor para mim. Os conflitos que apresentam desde a primeiríssima infância, do infantil, até o término do terceiro ano do ensino médio, é de suma importância para a gente formar um cidadão, não apenas um ser humano que vai ser capaz de responder uma questão no vestibular, mas sim uma pessoa pensante, e aí essa pessoa pensante conseguir entender, escutar, e aí ter a sua escolher uma melhor alternativa para a sua vida, né? Conseguir fazer trabalhos em grupos, ter uma comunicação boa com o seu chefe, com a pessoa com quem está, com a família. Então a escola é um espaço de convivência, é um espaço de socialização, é aqui que os alunos aprendem a respeitar a diversidade, a dialogar, a cooperar uns com os outros.
Em um mundo onde as relações sociais são tão desafiadas por polarizações, por intolerâncias, o ambiente escolar é um local propício para promover esses valores como respeito, como empatia, como a solidariedade. E de uma forma geral, os indivíduos, e aí é bom colocar isso, né? Os indivíduos, porque há uma individualização ao invés do resgate do sentido comunitário. Quando a gente pensa nisso, no sentido de o quanto isso impacta estas relações humanas, a gente observa no ambiente escolar. Muito se diz que a escola aderiu a essa questão da modernidade de forma tardia. E é interessante a gente refletir sobre esse aspecto. O que se chama de tardio talvez seja não embarcar no mesmo ritmo que se esperava e, consequentemente, com isso também não se teriam os mesmos resultados em muitos aspectos negativos que trouxe essa relação hipermoderna. Então, a escola é um espaço que, por mais que seja inovador, e ela sempre o é, porque ela responde às demandas da sociedade, de uma forma geral, mas ela preserva os principais valores tradicionais. E eu sinto uma solidão muito grande das crianças, seja pelo afastamento familiar, seja por estar numa escola na qual ele não se reconhece, ele não se vê acolhido. Uma história é sempre um lugar de encontro e é o inverso, né, do que a gente vem chamando então de hiperconectividade, que são lugares que nos levam para o individualismo, que nos levam também para o hiperconsumismo, né, então de querer sempre mais, de querer novidade e não saber também saborear o momento presente, não só com as pessoas, né, com quem temos afeto, mas também a possibilidade de novas conexões, enfim, presenciais, conexões não verbais muitas vezes, né, enfim, um abraço e de criar uma memória coletiva juntos. They moved quickly and yet with fantastic smoothness. I just had to get a closer look at one of those Earthmobiles. Just as I thought. Not only smooth and efficient, but powerful as well. I watched them for hours. Great Ganymede, they were superb. I just couldn't help comparing them with ours. If you call that a comparison. Se a gente pensar o que vai ser da tecnologia daqui a 10 anos, uma dúvida que fica é a nossa saúde mental. A evolução tecnológica ela não acompanha a nossa evolução mental. O que está acontecendo? A gente chegou no limite. Burnout, depressão, ansiedade, todos esses são transtornos que apontam que a gente chegou no máximo que dava. Está no limite. Não adianta mais a tecnologia avançar se a gente não se adequa a todo esse movimento. E o mais importante de todos é a gente respeitar o nosso próprio limite. Então, naquele momento que eu percebo que a tecnologia está tomando conta de toda a minha realidade, se os meus movimentos, olhos nos olhos, estão cada vez mais reduzidos, eu estou mirando para a depressão. Eu estou mirando para a ansiedade. O contato social, ele é primordial para o desenvolvimento dessa criança. Se a gente pensar que a partir desse contato social, essa criança ela consegue desenvolver habilidades que elas vão ser utilizadas não só na infância e na adolescência, mas também no mundo adulto, no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, quando a gente priva essa criança desse contato social, desse espaço onde ela vai se aprender, onde ela vai aprender a se socializar, a entender o não, a escutar o outro e depois posicionar o seu próprio pensamento, quando a gente priva essa criança disso, essa criança ela vai virar um adolescente, um adulto sem recurso. A escola, ela tem que, na educação infantil, ela tem que respeitar muito o que a criança traz, o que a criança vive, o que a criança é. Então, na educação infantil, que é muito peculiar, a gente respeita muito o tempo dessa criança. Uma escola que reconheça, né, a potência das suas crianças
e dessa forma não tem a necessidade de pressionar os seus alunos em nenhum aspecto, né? Então, educadores que conheçam sobre o desenvolvimento infantil, que saibam muito bem qual a concepção do colégio em que atuam, para poder tomar as melhores decisões nas inúmeras situações desafiadoras que nós enfrentamos, né? Acompanhar o ritmo, né, dos avanços que a gente tem. Hoje em dia, muito avanço tecnológico, o uso da internet, o uso das mídias, e de uma forma que aproveitar o que é benéfico para os alunos e trazer para a sala de aula aquilo que realmente contribua para o ensino, para o avanço das crianças. Talvez hoje o principal papel da escola não esteja na relação da tecnologização, esteja sim nesse resgate das relações interpessoais, das relações humanas. Então, a utilização da tecnologia, ela não está no ambiente escolar se sobrepondo a estas relações de fórum mais pessoal. E com isso, acho que há grandes ganhos quando a gente pensa nesse sentido. Então, assim, não dá para a gente colocar a tecnologia como uma grande vilã. Ela está presente no mundo moderno. Agora, o uso que se faz da tecnologia, eu acredito que o espaço de aprendizado maior precisa ser a escola, onde a gente consegue trazer esses elementos, estes indivíduos, para um espaço de recoletivização. O projeto político-pedagógico é algo que é muito amplo, né? A gente, nesse projeto, ele tem a característica desse aluno, dessa comunidade, de todos os conteúdos e conceitos que a gente precisa. E aí, para construir isso, a gente tem que levar em conta quem é essa criança, quem é essa família, que lugar que a gente está. A coisa mais bacana da modernidade para mim é ter, como é que eu vou dizer, as coisas que existem para melhor preservar. Quando você entende, olha, é moderno descobrir que não pode desmatar. É moderno não fumar dentro de um avião. É moderno descobrir os males do celular e não deixar a criança usar. Então, assim, é muito doido. Na verdade, na própria evolução está a solução para a desevolução que a própria civilização propõe. E quando você tem um homem que desmata, quando você tem um homem que bota fogo na floresta, quando você tem um homem que comete garimpo ilegal e mata indígena, você tem um homem analfabeto de si. Então, para mim, o que está acontecendo agora é uma extrema solidão no momento de maior comunicação. Né? As crianças não estão nem aprendendo a falar direito, a se comunicar direito por causa da limitação que a tela produz. Vai ter que sacudir o mundo para a volta dos sentidos, tanto do ponto de vista semântico quanto do ponto de vista sensorial. Acabei.